e tinha um pastor exatamente ministrando sobre Jonas, sobre o livro de Jonas. E ele falou assim que às vezes você está no caminho certo, porque Jonas foi para o mar. Então ele estava no mar, que era o caminho, era a rua. Só que ele estava no caminho certo, mas na direção errada, porque ele pegou o barco para o outro lado. E aí, no segundo dia ou no terceiro dia, ele falou assim: não, aí Jonas pegou o barco na direção certa, mas ele estava com o coração errado, porque ele não queria ir lá pregar. Né? Quer dizer, pegou o barco, não, o peixe levou ele, né? Não foi de graça. Pagou para fazer errado e foi de graça na hora Você viu que certa. a primeira ida ele teve que pagar, mas quando ele foi para o destino, quem pagou? É A verdade. criação levou, né? É, é. Mas quando você estava falando aí, você falou do seu coração diante de Deus e sobre isso. Então, o que veio na minha cabeça, e eu queria que você ministrasse sobre isso e pudesse confirmar, assim. Então, muito de nós entendemos assim, se ainda nós não encontramos a pessoa certa para casar, a gente deve estar solteiro. Então, a gente está no caminho certo, a gente está solteiro. Mas o que acontece? Em vez de estar indo para o lado certo, eu estou indo para o lado contrário. Eu estou dizendo, a igreja não está preparada para o solteiro. A igreja, eu não me sinto incluído. Deus não me escuta as orações. Então eu pego e saio da igreja. Inclusive, quando eu escrevi meu livro, a grande motivação foi porque eu fui para o Brasil e meus amigos solteiros estavam largando a igreja, ou seja, estava todo mundo indo na direção contrária a Deus. E aí, escutando você falando, eu pensei, não, mas tem muita gente que vai para a igreja, tem muita gente que está lá, está na direção certa, mas o coração está se questionando, né? Será que Deus está me escutando? Que nem você colocou aí. Será que Deus me dá oportunidade? É... Então, assim, eu vou porque eu entendo que eu tenho que estar lá, mas eu faço questão de sentar no último banco, não cumprimentar ninguém, sair o mais rápido possível. E eu saio questionando Deus, porque se Deus não me deu, Ele não me ama. E você falou sobre isso, né? Então, assim, se você puder trabalhar um pouco disso junto com a sua mensagem, então, assim, a gente tem o caminho, a gente tem a direção e a gente tem o coração. Como é que a gente faz isso? Olha, eu penso o seguinte, Deus, ele avalia muito a motivação do nosso coração. Quando eu estou na igreja, quando eu estou numa obra missionária, não importa onde eu estou, mas eu vou pegar a igreja, que foi o exemplo que o senhor deu. Quando eu estou lá, puxa, eu estou na igreja, Senhor, sou fiel nos dízimos, nas ofertas, toda a programação da igreja, eu estou aqui, estou fazendo tudo, Senhor, e a minha vida continua aqui. Senhor, é 30, 35, 40, 50, 60, Senhor, onde eu já estou e nada acontece. E um dia, Deus chegou para mim e ele falou assim, filha, você precisa provar e avaliar a motivação do seu coração. Eu estou na igreja, mas por qual motivação? Eu estou servindo, por qual motivação? Eu estou fazendo o que eu faço, por qual motivação? E eu vejo, eu lembro, Deus me remete muito à história de Abraão e Isaac, né? Deus, na verdade, sabia o quanto que Abraão o temia, o amava. Ele sabia. Mas, na verdade, Deus queria que aquilo fosse provado até mesmo para o próprio filho dele, que fosse avaliado o quanto que ele amava Deus. Pastor Fernando, eu fico me questionando o quanto que nós, mulheres, homens, solteiros, divorciados, viúvos, diante do nosso contexto, estamos na casa de Deus, estamos por qual motivo? Por qual motivo? Quantas mulheres a gente pode dizer que elas são plenas em Deus? Eu não estou falando 100% realizada, não é nesse sentido. Sabe por quê? Se eu não sei ser uma mulher solteira, plena, realizada hoje em Deus, o que eu vou ser para o meu marido amanhã? O que eu vou ser para ele amanhã? Então, se eu hoje não sou uma mulher que sou suprida em Deus, eu tenho em Deus o meu amado, o meu noivo, o meu companheiro, o meu amigo, as minhas motivações estão corrigidas em Deus, o que eu vou ser amanhã? É como se eu vou falando de mim, tá? É como se eu, Dulce, eu não estivesse pronta para receber uma pessoa, porque vocês dois que são casados. Gente, o que é um casamento?
Casamento, ele não é a salvação da vida de uma pessoa. Não é salvação, pronto, casou, agora você é a pessoa mais feliz da face da terra. Não, tanto é que a Bíblia fala assim, olha, você tem que estar habilitado para o casamento. Queridos, mas você precisa entender o seguinte, se você hoje está na casa de Deus, e se você está pela motivação errada, como que você quer entrar num relacionamento? Se você não está hoje, não é um homem e uma mulher que se permite ser curado, tratado por Deus, restaurado por Deus, como que você... Gente, eu vou falar por mim. Se eu, pastor Fernando, já tivesse me casado alguns anos atrás, eu estaria divorciada há muito tempo. Pelo jeito que eu era cheio de enfermidade da alma, eu era frustrada, tinha muita raiva de situações que eu vivi na minha família, com a minha paternidade. Imagina se Deus não cura, não trata essa mulher, o que eu ia levar para esse relacionamento? O que eu ia levar para os meus filhos? Sabe? Então, eu penso o seguinte, existe o kairós de Deus. O kairós de Deus é você entrar no tempo certo. A Bíblia diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo de cada coisa. O que eu e você que está ouvindo essa live precisamos entender é que eu e você precisamos, em primeiro lugar, avaliar a motivação pela qual você vive e faz o que você faz. Estou alinhada aos propósitos de Deus? Minha vida está submissa à vontade de Deus? Amém. E outra coisa, eu estou no tempo de Deus? Existem situações que não vai ser no meu tempo. Não vai ser no meu tempo. Vai ser no tempo de Deus, da forma de Deus. Só que muitas vezes a gente antecipa o tempo. E aí você acaba, em vez de você desfrutar de uma fruta amadurecida pelo pé, você vai desfrutar de uma fruta forçadamente amadurecida. E o sabor não é o mesmo. Então, eu não sei se eu estou respondendo o senhor, talvez eu viajei aqui um pouco, mas assim... o fato dessas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, estão lá, puxa, nada acontece. Uma outra coisa que eu quero dizer, é uma outra perninha disso aí. Existe um ditado que se fala bem assim, quem não é visto, não é lembrado. Às vezes as pessoas falam assim, porque ninguém gosta de mim, ninguém se importa de mim, porque ninguém olha para mim. Mas qual tem sido a sua participação nas coisas que a igreja tem feito? Você tem estado ali, você tem se permitido estar ali, você tem dado chances a algumas pessoas, e olha, eu sei porque eu vou falar de cadeira para vocês. Quantas vezes eu não quis dar chance para homem nenhum na minha vida, não quis dar. Porque a dor foi tão grande da paternidade, o medo da figura masculina foi tão grande que foi colocado dentro de mim, que eu fiz isso com os homens na minha vida. Eu fiz isso, eu afastei, pastor, as pessoas de se aproximarem de mim. Então, muitas vezes, nós estamos como estamos, chegamos onde chegamos, talvez por dores, por traumas, talvez por situações que nós não queremos, feridas que nós não queremos nos conectar com ela para ser tratada, e não adianta tirar a casquinha. Tem mágoas, tem dores que nós temos que ir na raiz, e se você não for na raiz, não tem como.